Hoje eu quero falar com você sobre uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. E o título dela é Deus não cabe aí. Eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes quando eu queria tirar uma foto no momento mais certeiro da apresentação da escola dos meus filhos. Uma mensagem horrorosa no meu celular. Acontece com vocês também? E você apaga 10 fotos e só sobra espaço para uma. E você apaga todos os vídeos, mas aí você já perdeu o registro que você queria. E você pensa, eu preciso deixar espaço aberto para poder registrar momentos. Para que meu aplicativo não falhe na hora que eu preciso. E eu quero orar sobre isso, sobre a sua vida nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar para que o seu armazenamento não esteja cheio nessa noite, mas para que o Espírito encontre espaço na sua vida. Espírito Santo, nesse momento nós abrimos os nossos corações ao poder do Teu Espírito. Abrimos, Senhor, as nossas mentes para que o Senhor livre as nossas mentes, os nossos corações de preocupações, de coisas que nós estamos pensando sobre a semana, de ansiedade, Senhor. Mas nós entregamos e levamos ao Teu altar toda a ansiedade nesse momento, para que o Senhor encontre espaço nas nossas vidas, para que a Tua palavra seja eficaz, para que a Tua palavra cumpra com tudo aquilo que ela deseja e quer fazer nas nossas vidas. Nós abrimos, Senhor, os nossos corações nesse momento para Te ouvir, em nome de Jesus. E quantos creem nisso, dizem? Amém, amém e amém. Deus, libera espaço na minha vida. Eu preciso ouvir mais de Ti. Vamos para 2 Reis 4, 8 a 17. Você pode acompanhar o texto aqui na tela comigo. Se você tem sua Bíblia aí, você pode acompanhar também. 2 Reis 4, 8 a 17. Eu vou ler na versão NVI. Lá fala assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda a favor do seu rei ou a favor do comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Então ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi chamou, e ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. Até aqui a palavra do Senhor. Deus não disputa espaço, mas Ele se manifesta onde Ele é bem-vindo. Essa é a verdade que nós precisamos hoje caminhar, olhando para ela e olhando para essa história. O Senhor se manifesta onde Ele é bem-vindo. E talvez a primeira pergunta que você pode se fazer é: Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida? O Senhor é bem-vindo em todos os meus espaços. O Senhor é bem-vindo na minha casa, dentro do meu carro, quando eu abro o meu computador. O Senhor é bem-vindo na minha família. O Senhor é bem-vindo na vida que eu quero levar. O Senhor é bem-vindo no meu relacionamento. O Senhor é bem-vindo na minha criação de filhos. O Senhor é bem-vindo na forma como eu lido com a vida. O Senhor é bem-vindo nas minhas emoções. O Senhor é bem-vindo aos meus pensamentos. Porque Deus se manifesta onde Ele é bem-vindo. E talvez para a gente entender melhor um pouquinho do que nós vamos falar hoje, eu gostaria de te ajudar contextualizando um pouco o que acontecia naquele lugar, nesse momento. Então Israel, nesse momento, o povo de Deus, eles viviam uma divisão. 2 reis, um para o reino do norte, um para o reino do sul. E aqui nós estamos no reino do norte.
E nesse momento, no Reino do Norte, nós estamos vivendo um dos períodos, ou eu ousaria dizer, o período mais crítico espiritualmente. Isso porque agora acaba-se um ciclo clássico que tinha, que era um rei mau, um rei bom. Um rei estragava tudo, o outro consertava tudo. Um rei idólatra, o outro rei se colocava diante de Deus, pedia perdão e consertava as coisas. Mas agora vem um ciclo de uma sucessão de reis maus. Nós estamos com Acabe, com Jezabel e com seus sucessores. Esses reis eram tiranos, esses reis eram idólatras, esses reis eram assassinos de profetas. Eles estavam dizendo para o povo: nós não estamos mais com Deus como alguém bem-vindo no nosso meio. E então, nesse momento, o Senhor, para esses homens que tinham estabelecido a idolatria, o Senhor também levanta uma sucessão de profetas muito fortes. Primeiro nós temos Elias, e agora nada mais, nada menos que o seu sucessor Eliseu. E essa história é sobre a história desse profeta com essa mulher. Para você entender um pouco mais, a idolatria que estava se colocando no meio do povo nesse momento, ela era sustentada, ela era financiada pelo governo. Ou seja, não bastava que os reis fossem idólatras, eles começaram a financiar financeiramente o trabalho desses profetas de Baal. Então eles começaram a espalhar isso por meio do povo, para que o povo pudesse acreditar dessa forma, para que o povo pudesse se entregar dessa forma. E esse Deus Baal é nada mais, nada menos do que um Deus que dava sucesso para as colheitas. Então ele era responsável por chuvas ou por sol, ele era responsável por uma colheita que vai bem ou vai mal. E nesse momento em que nós temos tudo isso acontecendo, nós temos uma mulher que mora exatamente em um lugar onde se plantava e se colhia, em Sunem, um vale agrícola, onde muitas pessoas bem-sucedidas estão colocadas e plantam para o seu próprio povo. E como você está entendendo o que está acontecendo, você começa a entender que essa mulher, ela era uma raridade no meio do seu povo, porque as pessoas vinculadas à agricultura queriam saber muito desse Deus. Afinal de contas, eles estavam vivendo uma coisa parecida com o que a gente vive hoje. Um pouco de confusão espiritual, um pouco de sincretismo. Tudo é bom. Eu posso amar a Deus, mas eu posso amar outras coisas também. Eu posso amar a Deus, a Buda, a Alá. Todos são deuses, não é? E afinal de contas, se me dá paz, então tá tudo bem. Vocês estão entendendo para onde nós estamos indo atualmente? A verdade é que você abre o seu feed e alguém que não parece de Deus fala algo de Deus. Você abre o seu feed e alguém que é de Deus está falando uma coisa que não é de Deus. E aí você está assim, e agora? É de Deus, não é de Deus? Parece de Deus, mas não é de Deus? Não parece, mas é. O que eu faço? E esse homem, Eliseu, se levanta no meio do povo para dizer: olha, eu vou trazer uma palavra de verdade sobre vocês. Eu vou trazer direção espiritual. Eu vou confrontar o pecado do povo. Mas eu vou também trazer manifestação do poder de Deus sobre o povo de Israel. E nesse momento, Eliseu, um profeta itinerante, ele já não tem mais onde ficar, porque está sofrendo perseguição. Ele caminha de um lado para o outro. E no meio desse lugar fica essa cidade chamada Sunem. E essa mulher decide fazer algo que nós precisamos fazer na nossa vida: criar espaço. Essa mulher não tinha um quarto para receber esse profeta. E a princípio, ele deve ter descoberto que essa mulher fazia uma comida muito boa. Porque ele disse: quando eu passar lá, eu vou comer o pudim que a Camila faz. Glória a Deus. Glória a Deus, fala a Deus. Quando eu passar lá, eu vou comer a lasanha que a Samara faz. Glória a Deus. Vocês conversem com elas depois, porque eu já provei. Mas o profeta descobriu o que eu descobri aqui na Zoe. Tem gente que cozinha muito bem. Muito melhor do que eu. Glória a Deus, fala a Deus. Meu marido disse: não. Amém, Senhor. E sabe, ele descobriu isso nessa travessia. Essa mulher, ela pode nos receber, a minha, meu ajudante. E ao que tudo indica pelo texto, isso é recorrente?
Ele passa por ali e para nessa casa. Ele passa por ali e para nessa casa. E essa mulher fala para o marido dela, olha, acho que nós temos que tomar uma providência. Nós precisamos cuidar melhor desse profeta. Nós precisamos fazer algo melhor para ele. E exatamente nesse momento que Eliseu não estava passeando, que Eliseu estava em missão, Deus percebe que a presença dele é bem-vinda em um lugar. Que uma pessoa cria espaço para a sua presença, mesmo em uma geração corrupta. Mesmo em meio a um povo que está se dobrando a deuses com rituais que são umas atrocidades, que envolvem sacrifícios de criança. Mas o povo estava tão voltado para os seus interesses, que o povo queria mais colheita e menos criança. Não importa se me faz bem, não importa se eu me sinto bem. Se eu estou feliz no final, é isso, carpe diem. Não é isso que Deus diz, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos devotar os nossos pensamentos ao Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, abrir espaço para que Deus confronte os nossos corações, os nossos pecados, para que Deus transforme. E esse homem está fazendo isso nesse momento, e essa mulher cria uma trilha que eu decidi me debruçar junto com vocês hoje, para que o Senhor criasse espaço na vida dela, para que o Senhor pudesse fazer algo diferente no meio dela. E se você está comigo, dá um amém, deixa eu ouvir a sua voz aí. Vamos lá, Igreja Zoe, eu sei que vocês são muito melhores do que vocês começaram, mas não melhores do que vocês vão terminar hoje. Para criar espaço. Essa mulher precisou de uma coisa, porque todo espaço que nós criamos, ele começa com discernimento. Eu não sei o quanto você sabe sobre discernimento espiritual, mas discernimento é uma habilidade que nós temos de compreender, de perceber, pelo poder do Espírito, não uma habilidade própria, realidades espirituais. Então você não vive mais a sua vida olhando apenas para uma situação natural e pensando em um desfecho natural. Mas você consegue olhar para uma situação natural e receber uma impressão do Espírito. Receber a gente fala um feeling do Espírito. Algo que o Espírito testifica ao seu Espírito dizendo, olha, é por aqui. Caminha desse jeito. Aqui não, às vezes até contra os nossos próprios sentimentos. Eu gosto de falar que discernimento, para você nunca mais esquecer, é aquilo que vai separar no seu coração a voz de Deus do ruído do mundo. As pessoas vão ter muitas coisas para te falar. As situações vão te mostrar muitas coisas naturalmente. Mas o discernimento é quando você submete uma situação, uma decisão ao poder do Espírito e Deus te mostra exatamente o que é a voz dele e o que não é a voz dele. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você vai contratar alguém para sua empresa e você está fazendo as entrevistas e você fez uma lista de coisas que as pessoas precisam ter, habilidades, técnicas, capacidade, salário e tudo. E chegou a pessoa perfeita. Você fala, nem acredito, só pode ser um santo enviado de Deus. E aí, você começa a entrevistar essa pessoa e você já está animado. Porque ela é nível avançado em inglês. E realmente é. Não é só no currículo dela. Ela está lá a 1000 com você. E ela fala, é isso, eu sei tal coisa, eu faço, eu aconteço. Você, glória a Deus, oportunidades do Senhor. Então, você entrega isso ao Senhor. Você diz, Deus, me mostra se essa é a pessoa. Porque eu não vivo mais só para mim agora. Eu não vivo mais baseado nas minhas decisões. Mas eu quero que o Senhor me mostre. E o Senhor te fala, Senhor, tem certeza? Não é. Talvez você está procurando um marido ou uma esposa. Você diz, Senhor, ele tem que ser moreno, olhos puxados. E o Senhor te mostra que é, glória a Deus. Mas sabe, é isso que é discernimento. É nós submetermos as nossas decisões ao poder do Espírito e ouvirmos o Espírito. E entendermos no nosso coração que mesmo que todos estão olhando numa direção, nós vamos dizer, eu percebo no meu espírito, através do Espírito Santo, que aqui eu devo fazer outra coisa. Deixa eu falar uma coisa. Essa mulher não foi a única mulher que conheceu Eliseu. E nem foi a única casa que ele parou, porque ele precisava se alimentar e ele tinha um ministério itinerante.
Mas nessa casa, ele parou e essa mulher chama o marido dela e fala: ei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem é um santo homem de Deus. Sabe o que essa mulher fez? Ela discerniu o que dezenas ou centenas ou até milhares de outras pessoas não discerniram. E porque ela discerniu isso, ela criou um espaço que repercute na vida inteira dela, onde ela inclusive gera um filho que ela já não esperava mais. Porque o discernimento vai te fazer viver e criar espaços para que Deus possa agir na tua vida em lugares, em coisas, em situações que você já havia fechado. Mas porque o Espírito Santo te faz perceber o mundo e a vida de outra forma. Aliás, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, o escândalo do Master, desvio do INSS, baixas nas vendas, falência em série, queda das ações, a crise no casamento, a adolescência dos filhos, a morte dos pais, a perda do emprego, a doença na família. Sabe o que isso te mostra? Que você ainda mora aqui na terra. Seus pés estão aqui, bem cravados nessa terra. Mas sabe o que o discernimento espiritual nos faz? Nos faz olhar para essas situações com a cabeça no alto. Então, enquanto as pessoas ou um empresário está à beira de um burnout, porque ele está dizendo: eu vou falir, não vai ter como sair disso, esse ano está terrível. Alguém que tem discernimento se ajoelha e diz: Senhor, me dá novas estratégias, me faz ver o que eu não estou vendo, Senhor. Fala com o meu espírito e acalma o meu espírito, porque eu não sou a minha empresa, mas eu sou o que o Senhor diz sobre mim. E sabe quando uma mãe está desesperada porque seus filhos estão na adolescência e ela não sabe mais o que fazer, e são brigas atrás de brigas, e você está lutando essas brigas como se elas fossem todas naturais. Uma mãe que tem discernimento, ela se ajoelha e fala: Senhor, eu vou começar a orar sobre os meus filhos, eu vou criar conexões com eles, eu vou levar eles nas youth parties, eu vou fazer tudo o que eu puder para celebrar a vida deles juntos, porque essa fase pode ser uma fase difícil, mas eu também passei por ela, e eu quero honrar, Senhor, a maternidade, eu quero honrar os meus filhos, aquilo que o Senhor tem feito por mim, porque essa pessoa tem discernimento. A gente pode falar sobre tantas coisas. Aliás, empresários estão à beira de um burnout. Vão ao brunch de empresários. Conecte com pessoas que você precisa falar a mesma língua, que estão passando pelo que você já passou, ou que já passaram pelo que você não passou. Mas pessoas que têm uma palavra de Deus sobre a sua vida. As previsões podem dizer qualquer coisa, mas quando nós temos discernimento, nós sabemos entender se é tempo de dar um passo, se é tempo de ficar parado, se é tempo de caminhar, ou se é tempo de aguardar, se é tempo de abraçar, ou se é tempo de afastar. Porque o discernimento do Espírito cria um espaço para que nós não fiquemos olhando para situações naturais como se elas fossem apenas naturais. Alguns de vocês sabem, ano passado nós passamos por uma situação de saúde muito grave com o nosso filho do meio. E nós saímos de um domingo aparentemente normal, para chegar a um atendimento e para sair desse atendimento com ele de ambulância para um hospital, para internarmos, para começarmos uma série de tratamentos. E eu e o Will, logo que nós estávamos indo, o Will estava no carro de trás, eu dentro da ambulância com ele, nós chegamos lá e antes de nós entrarmos com ele, nós oramos dentro do carro. E nós pedimos isso ao Senhor: Senhor, nos dá discernimento sobre esse momento. E o Senhor, no mesmo momento, nos mostrou: isso é um ataque sobre a vida de vocês. Nem sempre é um ataque, mas daquela vez era. E quando o Senhor nos mostrou isso, nós ficamos prontos para orar do jeito certo. E nós começamos a orar contra as forças de Satanás, as forças do império, do mal contra as nossas vidas, contra tudo que tinha em direção a nós, contra essas flechas do maligno, crendo que o Senhor já havia feito o que Ele precisava fazer. Então há coisas, há lutas que você vai lutar no natural, mas há lutas que se você ficar lutando no natural, você nunca vai vencer, porque elas são espirituais. E isso é discernimento. Quais são as lutas que eu preciso lutar no natural? Quais são as lutas que eu preciso lutar no espiritual? Quais são os problemas que eu soluciono no aqui e no agora? Quais são os problemas que eu preciso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, esses eu submeto completamente a Ti, porque esses eu já não consigo mais, ou porque esses eu não consigo lidar? Ou quais são problemas que parecem naturais, como essa mulher, ele só não tem onde ficar, mas que abrem espaço para que o Espírito haja na sua vida, e para que você abra o seu coração, e para que Deus comece um novo capítulo na sua história e na sua vida.
Quantos creem que através de criar espaço, Deus pode fazer algo novo na sua vida? Deus pode começar coisas incríveis na sua vida. Talvez você já tenha vindo à igreja. Eu vou falar rapidamente uma pílula sobre adoração, que é um tema que eu gosto muito. E você já deve ter visto pessoas que são muito entregues no momento da adoração e do louvor. E você viu outras pessoas que não. E talvez você se pergunta por que isso acontece, ou até mesmo com você. Deixa eu falar uma coisa, em primeiro lugar, isso não tem nada a ver com personalidade. Você pode ter o seu jeito, ou a sua forma de adorar o Senhor. Você pode estar altamente entregue no seu silêncio e na sua introspecção, e não é sobre isso. E você também pode estar com seus braços abertos e pulando, e estar entregue ao Senhor. Mas existem pessoas que estão conectadas no momento da adoração e pessoas que não estão conectadas. E só existe uma diferença entre elas: as pessoas que discernem a presença de Deus nesse lugar e as pessoas que não estão discernindo a presença de Deus. Então, para elas, é só uma música. Mas para quem discerne a presença de Deus, você não consegue não perceber que é Ele que está naquele lugar. E logo, aquilo te leva a uma devoção, aquilo te leva a uma adoração, a uma entrega, seja da forma como for, mais intensa, mais viva, mais leve, porque você sabe, o Senhor está nesse lugar. Foi isso que essa mulher percebeu. Deus está me dando uma oportunidade quando esse profeta passa por aqui. Esse homem está parando para comer na minha casa, mas o que pode acontecer se ele também dormir aqui na minha casa? O que pode acontecer se eu gastar mais tempo com ele do que eu tenho gasto? O que pode acontecer se ao invés de nós só comermos uma refeição juntos, eu puder ouvir mais do que Deus tem derramado sobre a vida dele? E isso é discernir aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus, e abrir espaço na sua vida para que o seu armazenamento não esteja tão cheio, ao ponto de que quando você veja uma oportunidade de criar um espaço para Deus, você não consiga. Vamos lá, vamos seguir. Deus passa por muitos lugares, mas Deus permanece em poucos. Sabe onde Deus permanece? Onde há honra à sua presença. E criar espaço é sim sobre honra. E hoje eu quero te ajudar a entender uma coisa que o Senhor me ajudou a entender enquanto eu lia esse texto. Isso que eu vou falar agora é uma interpretação minha, mas eu quero que você ouça, reflita e perceba algo que há na palavra de Deus. Nós devemos sim pedir por nossas necessidades, mas todo espaço que nós criamos para Deus por uma necessidade, ele acaba quando a necessidade é suprida. Vamos para um exemplo. Perdi meu emprego. Senhor, agora já é dia 20, Senhor, eu ainda não tenho o emprego e vai virar o mês, eu preciso algo dia 25, Deus, vamos lá, faz um milagre, eu creio, Senhor. Vamos ligar para o Zoe Group, vamos botar todo mundo a orar, e todo mundo está orando e creio, dia 29, amém, gente, conseguiu um emprego, glória a Deus, havia uma necessidade, abriu um espaço, Deus preencheu, acabou o espaço. Agora, quando nós abrimos um espaço por honra, nós abrimos um espaço que nunca mais se fecha. E foi isso que essa mulher fez. Ela disse: eu quero honrar a presença de Deus no meio de uma geração corrupta, no meio de pessoas que estão importadas só com seus interesses. Eu quero abrir um espaço dentro da minha casa para honrar esse homem. Esse homem representa o que Deus é nas nossas vidas. Então, essa mulher abre um espaço por honra a esse profeta. E esse espaço nunca mais se fecha, porque ela não tinha interesse nenhum. O profeta pergunta para ela: ei, mulher, a gente não sabe nem o nome dela. Você fez tudo isso para nós. O que é que nós podemos fazer por você? Eu estou bem. Não tinha nenhum interesse. Ela não estava negociando com Deus. Ela não estava numa relação do toma lá, da cá. Quem sabe se eu trouxer esse profeta para cá, pode ser que as minhas plantações melhorem? Ou quem sabe se ele ficar mais tempo aqui na minha casa? Eu já pedi tanto esse filho para Deus, o filho não veio, mas então o filho vem. No Brasil, nós somos uma nação que durante muito tempo foi muito mais católica do que qualquer outra coisa. E no catolicismo, mesmo se você é católico, escute isso com atenção e abra seu coração. No catolicismo, ele sempre nos ensina uma relação de uma troca. Eu faço o quê? Eu faço uma promessa.
eu digo, Deus, se o Senhor... Então eu vou subir de joelhos. Vou fazer a minha jornada de fé. Eu recebi, eu fiz algo em troca. Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu prometo que durante 1 ano eu vou todos os domingos à missa e vou fazer isso. E nós vamos aprendendo essa relação, que é uma relação estabelecida pela necessidade. O problema é que quando se encerra a necessidade, se encerra também o espaço que nós criamos. E deixa eu falar algo, leve as suas necessidades a Deus. O Senhor pede que levem, deixem eu saber, me contem o que vocês querem. O Senhor fala isso de diversas formas na Bíblia. Mas não crie só uma relação de necessidade. Crie também uma relação de honra. Senhor, quando eu não estiver precisando de nada, eu ainda quero o Senhor. Senhor, quando o meu casamento estiver bem, eu ainda vou ao domingo. Senhor, quando os meus filhos não estiverem doentes, quando eu não estiver enfrentando nada, quando não estiver difícil, quando a conta estiver cheia, eu quero só o Senhor. Durante um tempo, no ano retrasado, o Will pregou sobre os Eu Sou de Jesus, como ele se apresentava, e nós começamos a cantar uma música que dizia assim: mesmo que levem tudo de mim, se tenho a ti não vou cair. Tu sempre estavas e estará lá. Só quero Jesus, quero Jesus. E eu cantei aquela música algumas semanas pensando: mesmo que levem tudo de mim. É forte. Graças a Deus a Kézia cantava aquilo com fé e com verdade. Mas E o Will me perguntava assim, não, ele me dizia, nossa, essa música está indo tão bem. E eu pensava, para você. Você tem um coração mais entregue, Senhor, graças a Deus. Mesmo que levem tudo de mim, eu só quero a Jesus. Eu só quero o Senhor. Ainda que eu perca tudo que eu tenho. E a Bíblia fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam na minha vida como eu estou prevendo, ainda que eu perca algo que eu quero muito, ainda que eu enfrente o luto, ainda que meu filho fique doente, ainda que eu encontre dificuldades, dor, luta, problemas, a vida acontecendo, ainda que os meus pés estejam tão aqui no mundo que eu estou vendo tudo que está acontecendo, Senhor, eu só quero a Ti. Esse não é um espaço de necessidade. Esse é um espaço de honra. Por isso peça por suas necessidades, mas abra um espaço de honra para o Senhor. Senhor, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal, eu quero o Senhor. Senhor, quando a minha vida for aquela vida exemplar, mas quando a minha vida for aquela vida que falhou, eu só quero o Senhor. Senhor, quando o meu casamento estiver no alto, quando o meu casamento estiver no baixo, eu só quero o Senhor. Quando os meus filhos forem bebês, mas quando meus filhos forem adolescentes, eu só quero Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Um espaço de honra é um espaço que não termina, porque você não quer nada dele, a não ser a presença dele. Hoje pela manhã nós tínhamos aqui uma irmã, a irmã Patrícia. Muitos de vocês conhecem ela, porque nós já oramos muitas vezes, e ao longo de anos já por ela. A irmã Patrícia, ela enfrentou um câncer durante 7 anos. Muitos. E logo na primeira vez que ela enfrentou isso, os médicos já falaram para ela, olha, são apenas alguns meses de vida. Ela tinha uma filha de 7 anos na época. E ela disse, Débora, eu comecei a orar tanto pela minha cura, porque eu queria ver a minha filha crescer, eu queria passar pelas etapas da vida dela, eu queria viver tudo que um pai sonha viver com seu filho, uma mãe sonha. E ela disse, eu comecei a orar para ser curada, e para ser curada, e para ser curada. E as coisas iam ciclicamente melhorando e piorando, melhorando e piorando. E ela passou por mais de 10 cirurgias. Chegou um momento, e ela me contou isso na última semana. Porque na última semana, ela recebeu a mensagem de que ela finalmente está em remissão. Finalmente terminou para ela. Depois dela ter sido chamada por um tratamento inusitado, que não estava previsto. Mas sabe o que ela me disse, Débora? Faz alguns meses que eu decidi que eu não ia mais orar pela minha cura. E então todos vocês começaram a orar pela minha cura e crendo que eu seria curada. E eu via fé na vida de vocês orando e declarando isso. E eu cria que o Senhor ia me curar. Mas eu disse para o Senhor, Senhor, eu não vou mais te pedir pela minha cura. Eu quero a tua presença. E o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser.
E o Senhor conduz a minha vida agora como o Senhor desejar. Sabe o que essa mulher fez? Ela abriu espaço. Ela disse: Senhor, esse espaço não é mais da minha necessidade. Esse espaço é da minha honra, a sua presença. Então, se o Senhor quer me curar, o Senhor me cura. Mas se o Senhor não me curar, eu ainda confio e creio na tua soberania e na tua vontade sobre a minha vida. Eu ainda sou tua, Jesus, mesmo que o Senhor não faça. E o Senhor fez. Foi isso que aconteceu com essa mulher aqui também. Criar espaço ativa áreas que estavam em silêncio na sua vida. O texto não fala exatamente que essa mulher pediu um filho por muito tempo, mas dá para entender. O texto diz assim: o profeta pergunta: o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda a favor do rei, do comandante do exército? E ela responde: estou bem, vivendo no meio dos meus. Mas ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E essa mulher fala uma resposta que toda mulher vai entender. Ela fala: não, meu Senhor, não iludas a tua serva. Sabe o que essa mulher está dizendo? Eliseu, eu já pedi por isso. Eu já cansei, meus joelhos estão gastos. Eu orei durante muito tempo, mas o meu marido agora é velho e eu já deixei isso para lá. Eu quero só o Senhor. Eu só quero abrir esse espaço de honra. Então o profeta está dizendo a ela: você pensou que sabia o que você precisava e na hora que precisava, mas o Senhor sabe exatamente o que você precisa e na hora que você precisa. E porque você abriu um espaço de honra, Deus vai conceder ao teu coração os teus desejos. Você está cansado de pedir por algumas coisas? Está cansado de dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso. Senhor, e essa questão ainda não está resolvida. Senhor, é minha necessidade. Senhor, olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está olhando para você. Abre um espaço de honra para Ele. Abre um espaço dizendo: Deus, ainda que o Senhor não faça. Abre um espaço para dizer: o Senhor ainda é Deus na minha vida. O Senhor continua sendo, e o Senhor vai continuar sendo, mesmo que eu não viva nada disso que eu tenho te pedido. Senhor, eu abro um espaço para que o Senhor faça o que o Senhor deseja em mim. E então, ouse ver o Senhor ressuscitar coisas na sua mente, na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus sonhos que já estavam adormecidos e mortos. Porque o Senhor diz: eu sei o que você precisa. Melhor do que você, eu sei o que você precisa. Isso estava em silêncio, mas o Senhor havia ouvido essa voz. E o Senhor ouve a tua voz nessa noite. Será que nós podemos ficar em pé? Hoje eu quero te desafiar nesse momento a criar espaço na sua vida para o poder de Deus. Não para as suas necessidades, mas um espaço de honra. O que você precisa dizer para o Senhor para que Ele saiba que Ele faça ou Ele não faça? Você é dele. O que você precisa verbalizar para que Deus saiba: ok, não é mais sobre uma relação de troca, nem mais sobre uma necessidade, mas é sobre a minha presença na vida dessa pessoa, mas é sobre o que eu fiz e a forma como eu posso preencher a sua mente, o seu coração. Será que você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar nesse momento por pessoas que estão pedindo a Deus, em primeiro lugar, por discernimento. Senhor, eu preciso discernir na minha vida decisões. Eu preciso aprender a ouvir o Teu Espírito sobressaltando a voz do mundo e ao ruído. Se você é uma dessas pessoas, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar sobre você nesse momento. Espírito Santo, eu oro sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu oro, Senhor, crendo e declarando sobre a vida de cada um o poder do Teu Espírito para discernir situações difíceis, para trazer, Senhor, sensações, sentimentos que são reais e verdadeiros, vindos da Tua parte, sensações e sentimentos que testificam, Senhor, ao nosso Espírito, que é o Teu próprio Espírito nos guiando a fazer determinadas coisas. Por isso, nesse momento, eu oro por pessoas que têm que tomar decisões difíceis, pessoas que estão aguardando para tomar decisões difíceis porque não sabem o que fazer. Nesse momento eu te peço que a paz do Teu Espírito, que excede todo entendimento, que a paz do Teu Espírito seja derramada aos corações,
e que essas pessoas consigam ler o teu Espírito falando a elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu quero orar também por pessoas que querem abrir um espaço especial para Jesus nas suas vidas. Deixa eu te falar algo. Talvez você já abriu um espaço inicial e depois esse espaço se tornou uma relação de necessidade. E depois esse espaço se tornou um espaço distante. E você se afastou dos caminhos do Senhor. Ou talvez você nunca abriu espaço para o Senhor de verdade na sua vida. E eu não quero terminar essa reunião sem te dar essa oportunidade hoje. Essa oração que eu vou fazer é para pessoas que querem dizer pela primeira vez: Senhor Jesus, eu abro espaço para você na minha vida. Ou para pessoas que um dia disseram isso e a caminhada fez com que você estivesse envolvido em tantas outras coisas e você não percebeu e você tem andado afastado e você quer fazer a sua paz com Deus nesse momento. Para essas duas pessoas, todos nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Para que você fique bem confortável, eu vou contar até 3. E quando eu terminar o número 3, se você é uma dessas pessoas que deseja entregar sua vida ao Senhor ou voltar aos caminhos do Senhor, eu vou pedir que rapidamente você erga a sua mão para que eu possa orar por você. Número 1, foi o Senhor que havia marcado o encontro com você nessa noite. Número 2, Ele já sabia que você receberia uma palavra que faria sentido ao seu coração e que era poderosa e eficaz. Número 3, se você é uma dessas pessoas, o mais rápido que você puder, erga a sua mão agora. Eu estou vendo, 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 amém. Pode baixar sua amém, amém, estou vendo. Amém, amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Essa reunião provavelmente existiu por causa de você. Pelo menos 6 ou 7 pessoas ergueram a sua mão dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu abro espaço para você na minha vida. Será que nós podemos celebrar isso, Igreja Zoe? Aleluia! Porque um dia fui eu, um dia foi você, um dia fomos nós que dizemos: Senhor, eu abro espaço para o Senhor na minha vida, e isso mudou tudo. Por isso nós queremos fazer exatamente o que a Bíblia nos orienta nesse momento. A palavra do Senhor em Romanos 10 nos fala que se com a nossa boca nós confessarmos e cremos na morte e na ressurreição de Jesus, nós seremos salvos. Se você crê no Senhor Jesus, nós só precisamos confessar isso juntos agora. Por isso você não precisa fazer isso sozinho. Nós queremos fazer isso junto com você em uma única oração. Vamos todos juntos orar para que nós possamos receber esses irmãos na nossa família, amém? Feche os seus olhos, vamos lá. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego completamente o meu coração a Ti. Faz morada na minha vida. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Abandono a minha velha vida para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, quantos creem dizem aleluia! Deixa eu te falar algo, esse é um passo importante que você deu. O próximo passo é você deixar a gente saber quem você é. Então tem logo na sua frente um cartão de conexão e você pode marcar: eu decidi seguir a Jesus. Se você não quiser falar isso verbalmente para alguém, mas colocar isso na urna que nós temos ali fora, durante a semana alguém vai entrar em contato com você para te ajudar nos próximos passos, para te integrar na vida da igreja. Essa não é uma jornada para viver sozinho. Quando se vive ela sozinho, ela acaba muito rápido. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, se você tem coragem, se você é mais, como eu vou dizer, gosta de falar, mais ousado, você pode procurar um voluntário, sair e dizer: olha, eu tomei essa decisão. E se você ainda não é batizado, se prepara que esse é seu próximo passo. Publicamente dizer: eu decidi seguir o Senhor Jesus. Então você pode marcar ali que você deseja ser batizado também. Nós vamos te acompanhar nessa próxima decisão. Amém? Quando saem daqui preparados para uma semana na presença de Deus, discernindo os espíritos, conhecendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos amadurecer. Em nome de Jesus, erga suas mãos, eu quero orar sobre a sua vida.
Senhor Jesus, nesse momento eu oro sobre a vida de cada pessoa que está aqui, sobre a vida do teu povo. E eu te peço, Senhor, que seja uma semana onde nós possamos receber revelação